Você já olhou para uma pessoa e decidiu, em um instante, que sabe tudo sobre ela? Um único olhar para suas roupas, a maneira como se portam e, em um piscar de olhos, você escreveu a história inteira delas em sua cabeça? Todos nós fazemos isso. É um atalho mental, uma forma de categorizar o caos do mundo. Mas o que acontece quando a história que escrevemos está completamente errada? O que acontece quando o andarilho que você acabou de dispensar é o rei do próprio reino em que você está? Para uma recepcionista cansada em um resort remoto na montanha, uma única tarde chuvosa desafiaria todos os seus preconceitos e mudaria sua vida para sempre. Se você quer saber o quão chocante a verdade pode ser, fique conosco e ouça. Elias Montenegro sentia o peso do mundo em cada músculo dolorido. Não era apenas a mochila grande demais cavando em seus ombros. Era o peso de um ano cheio de reuniões intermináveis, números sem alma e sorrisos de plástico. Ele havia construído o Resort Picos da Serenidade a partir de um esboço em um guardanapo e o transformado em um bastião de luxo, uma joia escondida nas montanhas. Mas ele fizera isso de um escritório estéril a 1000 quilômetros de distância e percebera que não conhecia mais a alma do lugar. Então, ele fez a única coisa que fazia sentido para uma mente esgotada. Desapareceu. Deixou para trás o terno Armani, o relógio Patek Philippe e o telefone que tocava incessantemente e os trocou por jeans velhos, botas de caminhada gastas e anonimato absoluto. Ele queria chegar não como o dono, mas como um hóspede, um nômade, para ver se a magia que ele tentara criar realmente existia. A chuva fria já havia encharcado sua jaqueta quando ele empurrou as pesadas portas de carvalho do chalé principal. Uma lareira crepitava na enorme chaminé de pedra, e o cheiro de pinho e cera de abelha pairava no ar. O lugar era exatamente como ele havia imaginado. A mulher atrás da recepção, no entanto, não era. Ela parecia ser a própria personificação do esgotamento. Seu cabelo escuro estava preso em um coque bagunçado, com mechas rebeldes escapando para se agarrar às suas têmporas úmidas. Havia olheiras escuras sob seus olhos verdes, e uma tensão estabelecida nos cantos de sua boca que sugeria que ela estava no limite. Ela estava ao telefone, seu tom ríspido e impaciente. "Não, senhora, eu não posso controlar o tempo", disse ela, claramente pela enésima vez. "Sim, eu entendo que a senhora pagou por uma vista para a montanha. Atualmente, essa vista é de nuvens. Avisarei no momento em que elas se moverem." Ela desligou com um suspiro dramático, murmurando algo que soou suspeitosamente como "movê-las com minha força de vontade, talvez." Então ela ouviu. Seus olhos o percorreram, de suas botas enlameadas, a seus jeans úmidos, a sua mochila volumosa, e uma persiana invisível desceu. Sua expressão mudou de exausta para irritada. Ele já vira aquele olhar antes, em bares de má fama e albergues baratos de seus tempos de faculdade. Era o olhar que dizia: "Você não pertence aqui, e você vai ser um problema." "Posso ajudar?" ela perguntou, sua voz desprovida de qualquer calor. "Gostaria de fazer o check-in", disse Elias, tentando manter sua própria voz neutra. Ela digitou algumas teclas em seu computador, sem olhá-lo. "Nome?" "Montenegro." Ela parou por uma fração de segundo. "Montenegro", ela repetiu, um pingo de incredulidade em seu tom. Ela digitou novamente, a testa franzida. "Não há nenhuma reserva com esse nome." "Deveria haver", disse ele calmamente. "Elias Montenegro." "Olha, amigo", disse ela, finalmente olhando para ele, seus olhos verdes faiscando de impaciência. "O dia foi longo. Não tenho Montenegro, nem Monteiro, nem Menezes. Talvez você esteja no resort errado? O albergue do viajante fica a de uns 15 quilômetros, lá no vale." A dispensa foi tão completa e tão insultuosa que Elias quase sorriu. Qualquer outro funcionário teria tropeçado em seu nome. Eles teriam verificado 2 vezes, chamado um gerente. Mas esta mulher, tão cansada e farta, simplesmente não se importava. Ela vira seu exterior e fizera seu julgamento. Ele era um andarilho que havia entrado em um lugar chique demais,
Tenho quase certeza de que o lugar é este, disse ele, estranhamente gostando da interação. Era real, sem bajulação subserviente, sem falsa deferência. Bem, meu computador discorda, disse ela secamente. E neste momento, o computador está ganhando. Estamos lotados. Ela cruzou os braços, um claro gesto de dispensa. Elias poderia acabar com isso em um segundo. Uma ligação. Uma palavra para um gerente. E esta mulher estaria se desculpando profusamente e provavelmente sem emprego. Mas algo o deteve. Ele não viera aqui para afirmar sua autoridade. Ele viera para encontrar algo real. E a grosseria exausta desta mulher era a coisa mais real que ele havia experimentado em meses. Ele decidiu jogar pelas regras dela. Bem, então, tudo bem se eu apenas me sentar perto da lareira por um tempo? Ele perguntou. Só para me secar. Não vou causar nenhum problema. Ela o encarou por um longo momento. Uma batalha interna se desenrolando em seu rosto. A política do hotel era contra a vadiagem, mas a compaixão humana básica parecia estar em guerra com seu esgotamento. No final, o cansaço venceu. Tanto faz, ela suspirou, acenando com a mão em direção ao saguão. Só não suje os móveis. Ela virou as costas para ele, o assunto encerrado, deixando Elias ali, encharcado, mal julgado e bizarramente curioso sobre a mulher que acabara de tratar seu chefe milionário como um incômodo comum. Elias tirou sua pesada mochila e se afundou em uma poltrona de couro perto da lareira. Sentindo o calor bem-vindo começar a penetrar em suas roupas úmidas. Deste ponto de vista, ele podia observar o saguão sem ser notado, e seu principal objeto de observação era a recepcionista, cujo crachá ele agora podia ver que dizia Maia. Ele a observou trabalhar e estava claro que ela estava se afogando. O telefone tocava incessantemente. Um fluxo constante de hóspedes se aproximava do balcão, cada um com um pedido ou uma reclamação. Ela lidava com todos eles com a mesma eficiência brusca, eficaz, mas totalmente desprovida de charme. Ela era uma fortaleza de frustração controlada. Ele viu seu gerente, um homem corpulento e suado chamado Nogueira, sair e dizer algo ríspido para ela. Apontando para uma pilha de papéis, ela não reagiu. Mas Elias viu seus ombros caírem um pouco depois que ele saiu. Ele começou a se perguntar sobre a história dela. Ela não pertencia ali mais do que ele em seu disfarce atual. Havia uma inteligência em seus olhos, mesmo nublados pela fadiga, que sugeria que ela era capaz de mais do que atender telefones e apaziguar hóspedes ricos. Ele estava perdido nesse pensamento quando uma pequena família entrou no saguão. O pai estava lutando com as malas, enquanto a mãe tentava acalmar um menino chorando, talvez de 4 ou 5 anos. Mas eu quero ir nadar! O menino soluçava, lágrimas escorrendo por seu rosto corado. Você prometeu. Eu sei, querido, disse a mãe, sua própria voz tensa. Mas está chovendo, a piscina externa está fechada. Eles se aproximaram do balcão e Maia olhou para eles com a mesma expressão cansada que dera a Elias. Ele se preparou para outro confronto desagradável. Vamos fazer o check-in, disse o pai, largando uma mala no chão com um baque. No nome de Peterson, Maia digitou em seu computador. Sim, estou vendo. Quarto 214, aqui estão suas chaves. Olha, disse a mãe, sua voz desesperada. Tem alguma coisa, qualquer coisa para uma criança fazer aqui quando está chovendo? Ele está ficando louco. Elias observou Maia olhar para o menino fungando. Ele esperava que ela apontasse para um folheto e dissesse: a sala de jogos fica no andar de baixo. Mas ela não o fez. Em vez disso, uma mudança sutil aconteceu em seu rosto. A dureza pareceu derreter um pouco, substituída por algo mais suave, um lampejo de empatia. Ela se abaixou atrás do balcão e tirou algo. Era um pequeno cervo de pelúcia, um dos souvenirs caros do hotel. Ei, rapazinho, disse ela suavemente, sua voz completamente diferente do tom ríspido que usara antes. Eu tenho um segredo. Você quer ouvir? O menino parou de chorar, seus olhos grandes e marejados fixos nela. Ele assentiu. Este resort tem um guardião, sussurrou Maia conspiratoriamente.
Ele é um cervo mágico chamado Jasper, e ele cuida de todas as crianças que visitam. Este é um dos amigos dele. Acho que Jasper quer que você o mantenha seguro até o sol sair de novo. Ela entregou o bicho de pelúcia ao menino. O menino o pegou, agarrando-o ao peito. Um sorriso pequeno e trêmulo apareceu em seus lábios. Sério? Sério, disse Maia com o primeiro sorriso genuíno que Elias vira nela. Transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas cansadas e revelando uma beleza calorosa que ele não havia notado. Muito obrigada, disse a mãe, o alívio evidente em sua voz. Quanto lhe devemos por isso? Oh, não é nada, disse Maia, acenando com a mão. Este é por conta do Jasper. Enquanto a família se afastava, o pai lançando-lhe um sorriso agradecido, Elias observou Maia observá-los partir. Seu próprio sorriso demorando por um momento antes que a máscara de fadiga caísse novamente quando o telefone tocou. Elias sentou-se ali, completamente surpreso. Foi um pequeno ato, uma pequena quebra de regras. Ela provavelmente teria que pagar por aquele bicho de pelúcia, mas dizia muito. Por baixo daquela crosta de irritabilidade e exaustão, havia um coração bondoso. Ela não estava sendo gentil porque era seu trabalho. Na verdade, ela havia abandonado a descrição de seu trabalho para ser gentil. Ela vira uma criança em perigo e respondeu como um ser humano, não como uma funcionária. Aquele momento mudou tudo para Elias. Ela não era mais a recepcionista rude. Ela era Maia, uma mulher que estava tendo um dia ruim, talvez uma semana ruim, mas que ainda encontrava em si mesma a capacidade de conjurar um pouco de magia para um menininho estranho. Ele não estava mais apenas curioso sobre ela. Ele estava intrigado. Ele percebeu que fizera exatamente a mesma coisa que ela fizera com ele. Olhara para a superfície e escrevera uma história. E ele estava tão errado quanto ela. Ele se perguntou qual era a história real dela e, pela primeira vez em muito tempo, quis descobrir. Ele decidiu que não se revelaria. Ainda não. Ele queria ver para onde essa história iria por conta própria. Cerca de uma hora depois, quando o saguão se acalmou um pouco, o caos ressurgiu na forma de uma mulher em um agasalho rosa-choque pingando diamantes. Ela marchou até o balcão com uma cara de poucos amigos. Recepção, ela latiu, como se estivesse chamando um cachorro. Maia ergueu os olhos, seu cansaço se tornando cauteloso novamente. Como posso ajudá-la, Dona Verônica? Meu quarto está congelando, anunciou Dona Verônica. Estou pagando uma fortuna pela suíte presidencial e espero que não pareça um frigorífico. Liguei há meia hora e nada foi feito. Peço desculpas, senhora, disse Maia, seu tom roboticamente profissional. Enviei uma solicitação para a manutenção. Eles estão sobrecarregados, mas alguém estará aí em breve. Em breve não é bom o suficiente, gritou Dona Verônica, atraindo a atenção dos poucos hóspedes restantes. Quero que seja consertado agora, ou quero falar com seu gerente. Na hora certa, o Sr. Nogueira saiu apressado do escritório dos fundos, um sorriso bajulador estampado no rosto. Dona Verônica, algum problema? O problema é que sua equipe é incompetente e meu quarto é um iglu. Nogueira se virou para Maia, seus olhos frios. O que você fez sobre isso, Oliveira? Segui o procedimento. Senhor, registrei a solicitação, disse Maia, sua voz uniforme, mas Elias podia ver suas mãos se fechando em punhos sob o balcão. O procedimento não importa quando temos um hóspede VIP infeliz. Nogueira esbravejou. Você entende isso? A reputação deste resort está em jogo. Elias não aguentou mais. Ele sabia exatamente qual era o problema. A suíte presidencial tinha um sistema de aquecimento geotérmico personalizado cuja instalação ele supervisionara pessoalmente. Era complexo, e às vezes os hóspedes o colocavam acidentalmente em modo de economia de energia sem perceber. Levaria uma hora para a manutenção descobrir. Ele sabia como consertá-lo em 10 segundos. Ele se levantou e caminhou lentamente até o balcão, tentando parecer um hóspede curioso. Desculpe interromper, disse ele, seu tom suave. Não pude deixar de ouvir. Acontece que eu trabalho com construção.
Às vezes, com esses novos sistemas de termostato, eles têm um disjuntor de circuito suave. Você já tentou segurar o botão Mod e a seta para baixo ao mesmo tempo por 5 segundos? Muitas vezes, força uma reinicialização completa. Nogueira olhou para ele com desdém. Senhor, acho que sabemos como operar nosso próprio equipamento. Mas Dona Verônica, desesperada por qualquer solução, olhava para ele atentamente. Segurar o mod e o botão para baixo? Sim, senhora, disse Elias. Pode não funcionar, mas vale a pena tentar. Dona Verônica pegou seu telefone. Carlos, disse ela, tente segurar o mod e a seta para baixo. Sim, ao mesmo tempo. 5 segundos. O que aconteceu? Ela ouviu. Seu rosto relaxou. Oh, está soprando ar quente. Graças a Deus. Obrigada, meu jovem. Ela desligou e sorriu para Elias antes de se virar para Nogueira com um olhar de punhal. Parece que este andarilho sabe mais sobre o seu hotel do que sua própria equipe. Que vergonha! Com esse golpe final, ela girou nos calcanhares e se foi. Nogueira estava vermelho de fúria e humilhação. Ele lançou um olhar assassino para Elias antes de se virar para Maia. A culpa é sua. Ele sibilou. Mais uma reclamação de qualquer pessoa e você está demitida, entendeu? Sem esperar por uma resposta, ele voltou furioso para seu escritório. Maia ficou ali, imóvel. Ela olhou para onde Elias estava. Seu rosto uma mistura de confusão, alívio e suspeita. Ele acabara de salvar o emprego dela. Um completo estranho que ela tratara horrivelmente. Ele apenas deu um pequeno encolher de ombros, como se não fosse nada, e voltou para sua cadeira perto do fogo. Mas ele podia sentir os olhos dela sobre ele, cheios de perguntas sem resposta. O muro entre eles começara a rachar. Finalmente, o turno aparentemente interminável de Maia chegou ao fim. Elias a observou recolher suas coisas, seus movimentos lentos e pesados de exaustão. Ela vestiu um casaco gasto e um cachecol desfiado, parecendo um fantasma contra o cenário opulento do saguão. Ela não olhou em sua direção ao sair, mas ele sabia que ela estava ciente de sua presença. Ele esperou alguns minutos e depois a seguiu. Não tinha nenhum plano, apenas um impulso de entender aquela mulher complicada. Manteve uma distância segura enquanto ela saía do resort e descia a estrada sinuosa em direção à pequena vila abaixo. O ar estava fresco e nítido após a chuva, e o cheiro de pinho molhado enchia o ar. Ele a viu entrar em uma pequena lanchonete, cujo letreiro de neon piscava as palavras "O lanche da esquina". Era um lugar humilde, um mundo distante do restaurante com estrelas Michelin de seu resort. Sem hesitar, Elias a seguiu para dentro. A lanchonete era quente e cheia do cheiro de café e bacon. Maia estava sentada sozinha em um canto, olhando pela janela para a escuridão que se aproximava. Ela parecia solitária e pequena, respirando fundo. Elias caminhou até o seu reservado. "Este lugar está ocupado?" ele perguntou. Ela ergueu os olhos, assustada. Quando o reconheceu, a cautela voltou aos seus olhos. "Você está me seguindo?" "Não", disse ele honestamente. "Eu estava procurando um jantar que não custasse uma pequena hipoteca, e acho que lhe devo um pedido de desculpas." A testa dela se franziu. "Você me deve um pedido de desculpas? Eu te coloquei em apuros com seu chefe", disse ele. "Não era minha intenção." Ela o estudou por um longo momento. Avaliando-o, finalmente, soltou um pequeno suspiro e gesticulou para o assento oposto a ela. "Sente-se." Ele se acomodou no reservado e um silêncio constrangedor caiu entre eles. Uma garçonete veio e eles pediram: Maia um queijo quente e sopa de tomate. Elias um hambúrguer. "Como você sabia sobre o termostato?" Maia finalmente perguntou, quebrando o silêncio. "Chute de sorte." Ele mentiu suavemente. "Já me deparei com sistemas semelhantes antes." Ela não pareceu totalmente convencida, mas deixou para lá. "Bem, obrigada. O Nogueira teria me demitido sem pensar 2 vezes. Ele só está procurando uma desculpa." "Você parece odiar esse emprego", observou Elias. Uma risada amarga escapou dela. "Está tão óbvio?" "Não, eu não odeio. Odiar exige energia. Eu apenas
Tolero. É um emprego. Paga as contas. Mas não é o que você quer fazer, disse ele, fazendo uma afirmação em vez de uma pergunta. Ela olhou para ele, surpresa com sua percepção. Não, ela admitiu. Eu queria ser fotógrafa. Ela disse a palavra quase em um sussurro, como se dizê-la em voz alta pudesse quebrar um sonho frágil. Eu estava na faculdade de artes, mas então, a vida aconteceu. Minha irmã ficou doente. Meus pais precisaram de ajuda. Então eu abandonei e consegui um emprego estável. Sua história, contada de forma tão simples, atingiu Elias mais forte do que qualquer apresentação de negócios jamais havia feito. Explicava tudo: a fadiga, a amargura e a centelha de bondade que ele vira. Ela sacrificara seus sonhos por sua família. Sinto muito, disse ele, e ele quis dizer isso. Não sinta, disse ela, balançando a cabeça. Foi minha escolha. Só é difícil às vezes lembrar como era segurar uma câmera, ver o mundo através de uma lente em vez de através de uma tela de computador. Ela olhou para as mãos. E você, nômade misterioso? Qual é a sua história? Do que você está fugindo? Elias foi pego de surpresa por sua franqueza. Não estou fugindo de nada, disse ele, e percebeu que era verdade. Estou correndo para algo. Só não tenho certeza do que é. Acho que estou procurando por algo real. E você encontrou em um sanduíche de queijo quente? Ela perguntou com um pequeno sorriso. Talvez. Ele sorriu de volta. A comida deles chegou. E eles comeram em um silêncio mais confortável. A barreira entre eles havia desmoronado. Eles não eram mais a recepcionista e o viajante desgrenhado. Eram apenas duas pessoas, compartilhando um momento de honestidade em uma lanchonete de beira de estrada. Quando terminaram, Elias pagou. Apesar dos protestos dela, saíram para o ar fresco da noite. Caminharam lentamente de volta pela estrada em direção ao resort. Sinto muito mesmo por como te tratei mais cedo, disse Maia, sua voz suave. Eu estava tendo um dia terrível, mas isso não é desculpa. Não sinta, disse ele. Para ser honesto, foi o tratamento mais sincero que recebi em muito tempo. Eles pararam em uma curva na estrada, onde uma clareira nas árvores oferecia uma vista do vale brilhando com luzes abaixo. Sem uma palavra, eles ficaram ali, lado a lado, olhando a vista. É lindo, sussurrou Maia. Sim, é, disse Elias, mas ele não estava olhando para o vale. Ele estava olhando para ela, sob a luz suave da lua, com sua fadiga derretida. Ela era linda. Ele sentiu uma atração poderosa, uma conexão que não conseguia explicar. Sem pensar, ele estendeu a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo de sua bochecha. Ela respirou fundo com o toque dele, mas não se afastou. Seus olhos encontraram os dele na escuridão, e então, ele se inclinou e a beijou. Começou suavemente, hesitantemente, mas então algo se acendeu entre eles, uma solidão compartilhada, um vislumbre de compreensão, uma centelha de esperança. O beijo se aprofundou, um reconhecimento de tudo o que não fora dito. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Começou Maia, parecendo completamente desnorteada. Eu sei, disse Elias. Eles não sabiam o que dizer. Aquele beijo mudara tudo. Transformara uma conexão surpreendente em algo muito mais complicado e perigoso. Uma mentira ainda pairava entre eles. E Elias sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela viria à tona. Na manhã seguinte, o ar entre eles estava carregado de uma doce tensão. Elias conseguira encontrar um quarto de última hora na noite anterior. Cortesia de um recepcionista noturno menos desconfiado. Quando ele atravessou o saguão pela manhã, viu Maia no balcão, seus olhos se encontraram e um leve rubor se espalhou por suas bochechas. Ela rapidamente desviou o olhar, mas ele pôde ver um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Uma pontada de culpa o corroeu. Ele queria lhe contar a verdade, mas como? Como se diz? A propósito, este lugar onde você odeia trabalhar é meu, e eu deixei você acreditar que eu era um andarilho sem teto? Não havia maneira fácil.
Ele disse a si mesmo que encontraria o momento certo, mas o momento lhe foi tirado. Por volta do meio-dia, enquanto voltava para seu quarto, viu uma comoção na recepção. O Sr. Nogueira estava lá, o rosto vermelho, e gritava com Maia: "O que eu te disse, Oliveira? O que eu te disse?" Ele rugiu, fazendo alguns hóspedes se virarem para olhar. "Eu vi você jantando com aquele vagabundo ontem à noite, e agora você está flertando com ele no meu saguão. Isso é inaceitável." "Senhor, aquilo foi no meu tempo livre", disse Maia, tentando manter a calma. Mas Elias podia ver que suas mãos tremiam. "E nós estávamos apenas conversando." "Eu não me importo", berrou Nogueira. "Ele é um Zé Ninguém, não tem dinheiro e está barateando o estabelecimento. Quero que ele vá embora, agora. Chame a segurança." "Não há necessidade disso", disse Elias, dando um passo à frente. "Eu vou embora." "Ótimo", Nogueira bufou. "E você, Oliveira, está demitida. Pegue suas coisas e saia." Os olhos de Maia se arregalaram em choque e dor. Lágrimas brotaram. "Mas o senhor não pode." "Posso e vou." E então, como se encenado por um dramaturgo cruel, as portas principais se abriram. 2 homens em ternos caros entraram. Um era o diretor regional da rede de hotéis. O outro era o próprio vice-presidente executivo de Elias, que voara para uma reunião urgente da qual Elias se esquecera. O VP, um homem chamado Ricardo, viu Elias. Seu rosto se iluminou de alívio. "Sim, Montenegro. Graças a Deus, estávamos ficando preocupados", disse Ricardo, avançando. "Seu telefone estava desligado. Não conseguimos contatá-lo?" O saguão inteiro pareceu prender a respiração. Nogueira congelou, a boca aberta. Ele olhou de Ricardo para Elias em seus jeans sujos e camiseta velha. Um horror lento e crescente se espalhou por seu rosto. Montenegro?" Ele gaguejou. "Como em Grupo Hoteleiro Montenegro?" "Exatamente", disse Elias friamente, seus olhos nunca deixando Nogueira. Mas então, ele se virou para Maia. E o que ele viu ali partiu seu coração. Seu rosto estava completamente branco. O choque dera lugar a uma compreensão dilacerante. E então veio a humilhação. Uma humilhação profunda e ardente que se espalhou por suas feições. Ela não o olhou como um herói ou um príncipe de conto de fadas. Ela o olhou como se ele fosse o pior tipo de traidor. Ele não apenas mentira para ela, ele a fizera de boba na frente de todos. Ele a deixara defendê-lo, ter pena dele, beijá-lo. Tudo enquanto guardava um segredo enorme que mudava tudo. Ela lhe deu um último olhar, uma mistura de mágoa e nojo. Então se virou, sem uma palavra, e caminhou. Não em direção à sala dos funcionários para pegar suas coisas, mas direto para as portas da frente e para a luz do dia, deixando Elias de pé nos escombros de sua própria mentira. Ele encontrara algo real, e então o destruíra completamente. O silêncio no saguão depois que Maia saiu foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam em Elias, mas ele não os via. Tudo o que conseguia ver era a imagem de seu rosto traído. A voz de Ricardo era um zumbido distante em seu ouvido. "Senhor, temos um problema com os fornecedores. Resolva." Elias o cortou. Sua voz ríspida. Ele se virou para Nogueira, que agora parecia prestes a desmaiar. "Você está demitido?" disse Elias simplesmente, sem emoção. "Limpe sua mesa. Nunca mais quero ver seu rosto em nenhuma das minhas propriedades." Sem esperar por uma reação, ele se virou e saiu do saguão. Ele tinha que encontrá-la. Ele procurou na lanchonete, em seu apartamento, um pequeno flat acima de uma mercearia que ele encontrou em seu arquivo de funcionária. Mas ela não estava em lugar nenhum. Seu telefone estava desligado. Ela havia desaparecido. O pânico, uma sensação que Elias raramente sentia, começou a se instalar. Nos 2 dias seguintes, Elias se sentiu um fantasma em seu próprio resort. Ele voltara a ser o chefe, usando roupas limpas e dando ordens, mas se sentia mais vazio do que nunca. Ele percebeu a crueldade de seu engano. Ele fora tão presunçoso em sua busca pela verdade, mas o fizera às custas da dignidade de outra pessoa. Ele tratara a vida dela como um experimento social.
uma forma de aliviar seu próprio tédio. O beijo deles, aquele momento de conexão real na lanchonete, estava agora manchado pela desigualdade de seu conhecimento. Ele sabia de tudo, ela não sabia de nada. Ele sabia que um simples pedido de desculpas não seria suficiente. Palavras eram baratas. Ele precisava mostrar a ela que entendia. Ele não apenas ferira seus sentimentos, ele a humilhara e ameaçara seu sustento. Ele reforçara sua crença mais profunda de que o mundo era injusto e que pessoas como ela sempre eram usadas. Ele começou fazendo sua lição de casa. Leu seu arquivo pessoal completamente. Viu os elogios por seu excelente trabalho antes que o esgotamento se instalasse. Viu os pedidos de folga para cuidar de sua irmã. Fez algumas ligações e descobriu a história completa de seus sonhos de fotografia adiados. Da câmera velha e quebrada que ela ainda guardava no armário como uma relíquia. E então ele teve uma ideia. Não era um gesto grandioso. Ele poderia facilmente comprar um estúdio para ela ou financiar uma exposição. Mas isso teria sido o ato de um milionário, não de um homem tentando se redimir. Ele precisava de algo mais pessoal. Ele procurou a loja de câmeras mais antiga da cidade mais próxima, um lugar administrado por um velho cujas mãos sabiam como curar instrumentos delicados. Elias descreveu a câmera antiga de Maia que ela mencionara. Uma Pentax K1000 Vintage. Ele pagou ao dono da loja uma bela quantia para encontrar peças originais e restaurá-la para um perfeito estado de funcionamento. Em seguida, ele lidou com a questão de Nogueira. Ele não apenas o demitiu, lançou uma investigação completa e descobriu um longo histórico de bullying e má gestão. Ele escreveu uma carta de referência pessoal para Maia, uma que não apenas elogiava sua ética de trabalho, mas pedia desculpas pelo ambiente tóxico que ela fora forçada a suportar sob a vigilância de sua empresa. Finalmente, ele embalou a câmera cuidadosamente consertada em uma caixa simples. Dentro, colocou a carta de referência e um cheque, não de uma quantia enorme, mas de 6 meses de salário, o suficiente para lhe dar tempo para respirar, pensar, decidir seu próximo passo sem pressão financeira imediata. E com isso, ele escreveu uma carta à mão. Maia, nenhuma desculpa pode apagar o que eu fiz. Fui egoísta e imprudente, e a magoei de uma forma profunda. Nunca me perdoarei por isso. Não espero que você me perdoe, mas quero que saiba que o que senti naquela lanchonete, aquele momento na estrada, foi real. Você foi a coisa mais real que me aconteceu em anos. Eu estava cego demais para ver que a verdade não pode ser construída sobre uma mentira. Não estou enviando essas coisas para comprar seu perdão. Estou enviando-as porque quebrei algo seu, não apenas sua confiança, mas talvez um pedaço de sua fé nas pessoas. Esta câmera é uma pequena tentativa de consertar um pequeno pedaço disso. Seu sonho não deveria estar em uma prateleira por causa das falhas das pessoas ao seu redor. Inclusive eu, não vou mais incomodá-la. Só espero que um dia você possa encontrar a felicidade que tanto merece. Atenciosamente, Elias. Ele deixou o pacote na porta dela, bateu suavemente e depois se afastou rapidamente, sentindo-se um covarde. Ele fizera tudo o que podia, o resto dependia dela. Uma semana se passou em silêncio. Elias se preparou para nunca mais ouvir falar dela. Ele havia retornado a Nova York, de volta à sua vida, mas tudo parecia plano e sem sentido. Ele verificava o telefone constantemente, esperando em vão, e então, uma noite, um e-mail apareceu em sua caixa de entrada. O assunto era simplesmente "Obrigada". Seu coração disparou quando ele o abriu. Não havia texto no corpo do e-mail, apenas um único anexo. Era uma fotografia. A foto era de um único galho, coberto de gotas de chuva que brilhavam como diamantes ao sol recém-surgido. Estava perfeitamente enquadrada, com um foco nítido e um fundo lindamente desfocado. Era uma foto que continha uma tristeza suave, mas também uma beleza resiliente. Era uma foto tirada por alguém com o olhar de um artista. Era a resposta dela. Não era perdão, nem um convite, mas era um reconhecimento. Era uma mensagem. Ela recebera seu presente e o estava usando. Ela estava começando a se curar,
Sem hesitar, Elias reservou um voo de volta. Desta vez, ele não viria como um viajante desgrenhado ou um chefe poderoso. Ele viria apenas como ele mesmo. Ele a encontrou não no resort ou na lanchonete, mas em uma trilha na montanha que ele sabia ser a favorita dos fotógrafos locais. Ela estava lá. A velha Pentax ao redor do pescoço, focando em uma única flor silvestre que crescia de uma fenda em uma rocha. Ela parecia diferente. O esgotamento se fora, substituído por um foco calmo. Ela parecia pertencer àquele lugar. Ele ficou a uma certa distância, não querendo perturbá-la. Eventualmente, ela sentiu sua presença e ergueu os olhos. Não pareceu surpresa ao vê-lo. Havia uma expectativa silenciosa em seus olhos. A foto estava linda, disse ele, sua voz suave. Obrigada, ela respondeu, sem sorrir. Mas não havia hostilidade em sua voz. A câmera funciona bem. Eles ficaram em silêncio por um momento. Apenas o som do vento sussurrando pelos pinheiros. Recebi sua carta, disse ela. E o cheque? Obrigada, mas não posso aceitar. Por que não? Porque eu não quero nada seu. Elias, disse ela, dizendo seu nome pela primeira vez. Nem seu dinheiro, nem sua pena. Se eu for conseguir, quero fazer por conta própria. Ele assentiu. Um profundo sentimento de respeito por ela crescendo dentro dele. Eu entendo. O silêncio caiu novamente. Mas desta vez tinha uma qualidade diferente. Não era mais constrangedor ou tenso. Era um espaço em branco, uma lousa limpa. Então, e agora? Ela perguntou. Era a pergunta de $1 milhão. Ele poderia fazer uma oferta grandiosa. Ele poderia prometer-lhe o mundo. Mas ele sabia que não era isso que ela queria. Agora, disse ele, dando um passo mais perto. Eu gostaria de tentar de novo. Desta vez, sem papéis, sem segredos. Ele parou bem na frente dela, olhando diretamente em seus olhos. Oi, eu sou o Elias. Administro alguns hotéis e tenho me sentido bem perdido. Gosto de livros antigos e longas caminhadas na chuva. Um pequeno e verdadeiro sorriso finalmente tocou os lábios de Maya. Foi como o sol rompendo as nuvens. Oi, ela respondeu, com um toque de travessura em seu tom. Eu sou a Maya, sou fotógrafa, gosto de queijo quente e de pessoas que dizem a verdade, mesmo quando é difícil. Bem, Maya, a fotógrafa, disse Elias, seu coração se enchendo de algo leve e esperançoso. Você gostaria de tomar um café comigo? Algum dia? Acho que eu gostaria, disse ela. Eles não se tocaram. Eles não se beijaram. Não houve um final de conto de fadas. Houve apenas um começo. Frágil. Talvez. Mas honesto. Enquanto desciam a trilha juntos, mantendo uma distância pequena, mas confortável entre eles, Elias sabia que a verdadeira jornada não era sobre encontrar algo real, mas sobre ter a coragem de ser real você mesmo. Mesmo que isso significasse começar tudo de novo, muitas vezes somos atraídos por histórias de identidades ocultas e verdades reveladas. Mas talvez a lição mais profunda não esteja no drama da descoberta, mas no que acontece depois. A história de Elias e Maya nos lembra que a confiança, uma vez quebrada, não pode ser reparada com dinheiro ou gestos grandiosos. Ela só pode ser reconstruída, tijolo por tijolo, através da humildade, da compreensão e da disposição de remover cada papel que desempenhamos. A jornada deles nos mostra que ver verdadeiramente uma pessoa é olhar além de suas circunstâncias, além até mesmo de seus erros, e reconhecer o âmago de quem elas são. É sobre reconhecer a dor que causamos e fazer o trabalho árduo de reparação, não para reconquistar o que foi perdido, mas porque é a coisa certa a fazer. No final, os relacionamentos mais fortes não são aqueles que nunca enfrentam um desafio, mas aqueles que sobrevivem à quebra e escolhem começar de novo, com nada mais do que a verdade e um coração aberto. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.